Toda escolha pressupõe uma renúncia. E quando a gente dá um passo numa direção, a gente deixa para trás outras alternativas, outras possibilidades de ação que acabaram não tendo curso. E existem possibilidades que continuam ali, existindo só na nossa imaginação. Então a gente pensa nelas como se fossem vidas paralelas, que a gente olha e diz assim, minha vida teria sido de tal modo. E se eu fosse escrever um livro sobre todas as possibilidades que eu abandonei, seria um enorme de um livro. E talvez ele não tivesse um gênero definido, mas ele teria capítulos que seria de romance, de drama, teriam páginas em branco, viagens que eu não fiz, e uma série de relacionamentos interrompidos por mim, ou então faculdades ou sonhos que eu não concretizei, concursos prestados, convites recusados, enfim. O livro seria interessante, no mínimo. Mas a vida concreta não é feita desses cursos de ação que nós interrompemos. E a gente, de vez em quando, gosta de se fixar nessas coisas do passado. Eu me lembro de uma senhora que, no início da minha carreira, veio consultar comigo. E ela devia ter uns 65 anos, 70 anos. E ela sentou na cadeira e ela começou a falar sobre um concurso público que ela prestou em 1970 e poucos. E ela disse que ela tinha sido aprovada, mas que por problemas administrativos impediram a posse dela. Ela disse que teria sido perseguida, alguma coisa do gênero. E pouco depois ela desenvolveu uma doença grave na coluna dela que acabou que ela não conseguiu desenvolver profissão nenhuma. Tá? E ela falava como quem estava reconstruindo uma vida que não tinha acontecido. E ela disse assim, olha, se eu tivesse tomado posse, eu teria seguido uma carreira no serviço público, hoje eu estaria aposentada numa patente importantíssima, e que provavelmente eu teria sido transferida para o Rio de Janeiro, porque era do Exército, e lá, segundo ela não teria conhecido o marido que traiu ela depois, com quem ela casou, ela casaria com um antigo crush dela da juventude, que era um estudante de medicina, e ele, por sinal, se tornou um médico bem-sucedido. Eu percebi que ali tinha algum probleminha, né? E ela contou tudo com detalhes impressionantes. Ela falava, porque eu iria morar em Copacabana, os filhos que eu teria tido, falar da carreira interrompida pela doença. Em um certo momento, ela parecia já não distinguir o que era a fantasia dela e o que a vida dela tinha se tornado. E ela queria processar o poder público. Ela queria pedir indenização por danos morais e lucros cessantes, mas não pelos salários perdidos. Ela queria ser indenizada quase que pela vida que ela acreditava ter deixado de viver. E aí eu percebi, né, então, tem alguma coisa estranha. E quando ela terminou de falar, eu perguntei pra ela com bastante delicadeza, né, e se essa vida no Rio também tivesse dado errado, né? E se o médico que a senhora potencialmente teria casado tivesse te abandonado? E se essa doença tivesse aparecido mesmo quando tu estava na profissão? E ela ficou alguns segundos pensando assim, e respondeu, isso não iria acontecer. Aí eu percebi que o sofrimento dela estava não só fixado no passado, mas eu acho que estava na impossibilidade de aceitar que a vida nunca conseguiria competir com a fantasia da vida que ela desejava ter vivido. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem e salvem. Um abraço.